No contorno das montanhas, onde o vento aprende a falar, eu caminho ouvindo murmurar que o corvo deixou. Enquanto a cidade do Tao imortal se leva entre tal e tal, e tudo muda como se o céu estivesse prestes a nascer de novo, e o mundo inteiro esperasse por um gesto que rompera a margem e toda a vida respirasse mais fundo no instante em que a passagem se abriu. Surinam disse que a hora estava próxima, que os defensores do trono tocavam o poder que antecede as guerras sagradas, e que caberia a nos impedir o caos vindo do domínio. E eu senti nas palavras dele a tensão de um trovão distante, como se cada sílaba carregasse uma muralha de destino que se ergue sobre as sombras e prepara o solo para passos que somente heróis ousam trilhar. O corvo sorriu e falou que a subida e a descida já não eram muros fechados, pois a ponte entre os mundos se tornara viva e pulsante, como se o Tao respirasse em silêncio, abrindo caminhos novos e antigos ao mesmo tempo. E o meu peito vibrou quando percebi que o tempo estava afinado com a coragem que tudo chamava pelo ancestral, para o momento que mudaria os eixos do real. Muito longe dali o moldava uma matriz que nunca fora vista, traçando linhas que faziam até o vazio tremer. E o pequeno grande dragão o chamou de louco por tentar quebrar a parede perdida no coração do cosmo. O apenas riu com aquela luz que só ele carrega, a luz de quem entende que a fronteira ia apenas uma promessa, esperando o toque certo para se dissolver. Com um único passo eles desapareceram e surgiram no vale esquecido, onde o mundo parecia guardar memórias anteriores ao nome do tempo. E o pinheiro antigo se erguia como um dragão retorcido, segurando tempestades antigas, enquanto a terra inteira parecia escutar o retorno de algo que permanecera adormecido por eras e acordava ao toque da presença. O ar do vale cintilava como um sonho desperto, e a mesa de pedra aguardava como se conhecesse histórias que nenhuma escrita ousou gravar. E o mar verde adiante tremulava como um tapete vivo, cheio de aves que cortavam o horizonte em trilhas luminosas, e criaturas caminhavam como guardiões silenciosos de segredos que nascem no silêncio entre os mundos. O velho estava sentado ali com poucos fios grisalhos, resistindo ao peso das eras, e suas rugas eram mapas de ascensos e quedas de mundos inteiros, e seus olhos turvos escondiam lampejos capazes de reconstruir o céu e a terra em um piscar. E suas mãos tremiam enquanto preparava o chá, como se cada gota fosse um universo esperando para nascer. Ele sorriu ao ver o pequeno dragão e disse que o chá estava pronto, como quem reconhece finalmente o encontro que o destino escreveu muito antes de existir. E quando sentamos percebi que o vale escutava cada respiração, como se a terra reconhecesse o passo do ancestral e aguardasse o anúncio do futuro que
se desdobraria diante de nós. No calor do chá entendi que o mundo se inclinava para a passagem, e que tal e o Deus chamavam um pelo outro como dois mares que vitalmente se tocam na borda eterna. E o olhar de Hu brilhava como aquele que já conhece o próximo. E o pequeno dragão vibrava como quem sente o destino ascender. E o vale inteiro sussurrou que a hora de atravessar estava chegando. E no último gole senti a muralha se desfazer como poeira de luz, e a ponte se erguer entre as respirações do cosmos, enquanto o futuro se abria diante de nós como um campo sem margens. E percebi que o vale não era apenas um lugar, mas um sinal que anunciava que nada poderá impedir o ancestral quando decidir abrir os portos do impossível. No silêncio do vale o vento descia como se trouxesse ecos antigos, enquanto o e o pequeno grande dragão bebiam o chá preparado pelo velho que tremia, como quem segura eras demais, e cada gole parecia abrir mais a montanha para dentro de nós. E o velho respirou fundo antes de quebrar o ar, com uma frase que parecia atravessar o próprio destino, dizendo que o caminho do jovem mestre estava pavimentado sobre estradas destruídas de outros, e que cada passo deixava rastros que o mundo ainda tentava entender. Vu sorriu com leveza e respondeu que aquilo era exagero, que não era tão irracional. E o velho gargalhou com a boca fina como papel seco, dizendo que sim, ele era irracional, pois matava todos que se colocavam em seu caminho, apagando trajetórias como se apagasse velas antigas. Mas sua voz ficou seria quando afirmou que o mundo inteiro pertencia ao jovem mestre, e que isso não era acusação, apenas fato moldado pela forca que ele carregava na alma. Brincou dizendo que ele o fazia para ser um tirano, mas seu rosto não mostrava culpa, e sim a serenidade de quem conhece o próprio peso. E o velho a cabeça explicando que não era crítica, pois o caminho do jovem mestre era inédito e nunca ninguém ousou quebrar a barreira entre o domínio e a presença, e nem mesmo o velho vilão seria tão louco, mas ele mesmo não podia reclamar, pois a loucura do ancestral aceleraria o comércio, que sempre fora sua profissão e seu legado. Ele revelou que pensava em abandonar a existência e desaparecer como poeira entregue ao vento, mas que agora desejava abrir as portas do mercado da origem para todos
Pois a mudança trazida pelo ancestral reacendia sua vontade antiga e dava novo sentido ao seu ofício e ao próprio valor do tempo. Enquanto falava, seus olhos turvos brilhavam como dois pequenos lampiões acesos no fundo de um templo esquecido. Tomou o último gole e disse que em breve não existiria domínio ou presença, pois tudo se uniria em um só nome até que se adequasse e renascesse. Como o domínio da presença, essas palavras ecoaram pelas pedras do vale, como se a montanha inclinasse a cabeça para ouvir melhor. E até o pequeno dragão ficou quieto, sentindo a mudança que corria no ar, como um rio subterrâneo que subitamente encontra a luz. O ancestral deixou uma caixa de contenção com o velho que a recebeu com respeito silencioso, como se segurasse uma estrela adormecida, e o levantou-se com a calma de quem sabe que o próximo passo já estava escrito, e ao despedir-se desapareceu junto ao pequeno dragão como um corte de luz, abrindo o horizonte para um novo chamado que vibrava além das paredes do vale. Era hora de visitar Stygian, o antigo mundo dourado dos mortais, agora transformado em palco, onde a aliança devoradora surgira sob o comando de Mangue. Vastidões inteiras haviam sido consumidas por essa força que crescia como tempestade negra sobre os campos da pajeza. Enquanto o som do vale sumia atrás dele, o preparava o coração para o encontro que mudaria mais uma vez os contornos da realidade, pois Stygian aguardava o retorno daquele que carrega o céu na palma da mão. Bashtubhaya Namaha. Quando o ancestral pisou em Stygian, o céu inteiro pareceu estremecer, como se aquele mundo escuro reconhecesse o retorno de sua chama, e o caos se abriu. Diante dele em um mar de exódio que avançavam como tempestades antigas, rasgando montanhas inteiras, e o velho no alto da colina arregalou os olhos tremendo ao ver aquela silhueta inconfundível caminhando entre bilhões, como quem passeia pela brisa matinal. E eu senti que o próprio ar se inclinava para recebê-lo. As hordas rugiam como feras sem nome, cada uma um fragmento vivo daquilo que nunca deveria ter existido. Stygian gemia sob o peso de eras de devastação, mas o ancestral apenas ergueu o olhar e seu passo continha a firmeza de mundos esquecidos. E o velho murmurou com a voz
quebrada que só ele poderia caminhar assim, com tamanha paz no abismo que devora reis. E seus punhos cerrados tremiam com a memória de quem esperou demasiado tempo. O campo de batalha girava em espirais de poeira e fogo, e os exódias se empurravam entre si, como se quisessem devorar o próprio horizonte. Mas a presença do jovem mestre paralisou até o que não possui forma, e ele ergueu a mão num gesto sereno que parecia conter a chave do primeiro dia, e seus dedos entrelaçaram o mudra sagrado, revelando a arte que dormia no silêncio do tempo antigo. E tudo se inclinou para escutar aquele corte. Atravessando as nuvens para revelar a lua, nasceu como um risco de prata que dividiu o céu em dois mundos. E quando o gesto foi concluído, a luz rompeu a escuridão, como se a lua esquecida despertasse acima de todas as guerras. E o corte desfez as trevas em lâminas de poeira, devolvendo cada exódio ao ponto onde sua existência se desfez no primeiro erro. E a origem chamou de volta aquilo que jamais deveria ter andado entre mundos. As nuvens se abriram como panos rasgados, revelando um clarão branco que tocou o Stygian inteiro com suspiro de paz. E o caos se dissolveu como tinta na chuva, até que o vale inteiro respirou aliviado sob o brilho lunar. E a terra absorveu o silêncio que só existe quando o divino toca o limite do possível, dizendo pela luz o que nenhuma boca pode dizer. E os exódias se desfizeram em quietude, entregues ao retorno. A lua pairou acima do mundo como um selo ancestral, purificando o que restava. E Stygian enfim repousou depois de eras de gritos, e o velho ancião que assistira tudo caiu de joelhos, chorando como quem reencontra um pai perdido. E sua voz rompeu as montanhas, clamando que o jovem mestre havia voltado, enquanto as lágrimas escorriam pela ruga mais antiga de sua história. E cada eco repetia o nome como uma estrela renascida. Baixou a mão e a luz ainda vibrava entre seus dedos como uma lâmina feita de serenidade e destino. Stygian se curvou em silêncio diante da arte que cortou a guerra ao meio e trouxe de volta ao luar para um mundo esquecido. E o velho soluçou, agradecendo aos céus, enquanto o ancestral caminhava adiante rumo ao próximo horizonte, pois o corte havia limpado o caminho. Apenas a paz do luar permanecia sobre aquele reino renascido.
estrela entregou o pergaminho. Ao velho a luz em volta pareceu se curvar, como se o mundo reconhecesse o peso daquela única palavra, escrita em fogo tão denso que nenhum mortal podia encará-la diretamente. E o velho tremia, incapaz de compreender como algo tão pequeno podia carregar a forca de interromper uma guerra inteira e dar tempo ao fulcro para respirar novamente. Enquanto o caos rugia ao longe, cada passo do jovem mestre desfiava silêncio no ar. Vu sorriu e disse que o enviaria de volta para a muralha protetora que guardava o centro do mundo, e que ao abrir o pergaminho a batalha cessaria, como se as ondas da guerra fossem recolhidas pela mão do próprio destino, devolvendo ao povo alguns instantes de paz. E o velho segurava o rolo com o vigor de quem segura um sol, adormecido, percebendo que ali estava algo que nenhum ancião ousaria chamar de arte, pois era uma presença em si. O jovem mestre estendeu então o pequeno anel de armazenamento dimensional e pediu que nos dias de quietude o conteúdo fosse usado para estabelecer as últimas camadas do fulcro interior da alma dos anciãos, e que na hora do reencontro ele ajudaria a erguer a ponte entre o fulcro das essências e os corações. E o velho tremia, tentando compreender como passos tão altos ainda podiam caber num gesto tão simples, enquanto a poeira de Stygian ardia ao vento. O velho agradeceu com a voz falhando, mas seus olhos brilhavam como duas tochas de ferro renovado, e perguntou para onde o jovem mestre iria agora. E Vu respondeu com serenidade que ruínas de Sumeru o aguardavam, pois os demónios alienígenas haviam tomado aquele lugar, e que depois de expulsa a luz ele reuniria os restos do antigo mundo Sumeru para reconstruir Stygian, não para devolver ao passado, mas para fazê-lo maior do que jamais ousou ser. O velho quase caiu de joelhos ao ouvir tal promessa, pois sabia que somente o podia conceber e construir um mundo inteiro com a ousadia de super-alu. Enquanto o vento soprava entre as pedras, ele observou o ancestral dar um único passo e desaparecer, como um raio que corta camadas e insistência, surgindo imediatamente nas ruínas Sumeru, como se o próprio espaço tivesse aberto o caminho para sua chegada silenciosa. As ruínas Sumeru receberam com um murmúrio de almas esquecidas e torres quebradas que ainda guardavam ecos da glória perdida. E o ar ali parecia misturado com cinzas de eras que se recusavam a desaparecer. E Vu caminhava entre os fragmentos como quem reconhece a sua própria história, refletida no espelho partido do mundo, sentindo nos ventos indianos os ecos do mantra silencioso que pulsava no fundo da presença ancestral. Sumeru em outrora fora o altar
eco de si mesmo, tomado pelos exudianos que devoravam forma e memória, como se colecionassem cicatrizes de mundos quebrados. Ivo levantou o olhar, percebendo como as sombras se contorciam para fugir do brilho de sua presença. E eu senti que o ar ali esperava pela chegada da lâmina que traria ordem ao caos e direção a Zayu. E quando seus pés tocaram o centro das ruínas, os demônios por um instante ecoaram, incapazes de suportar a vibração que saias e cada respiração dele. Pois ali não estava só o restaurador de Stygian, mas aquele que poderia recolher o ouro morto de Sumeru e refazê-lo como coluna do novo mundo. E o silêncio que se instalou era feito de promessa antiga e chama que ainda não tinha nome, porém já moldava o futuro. Fechou os olhos por um instante e a melodia invisível das ruínas parecia se erguer ao redor dele, como se Sumeru soubesse que havia chegado quem podia vingar sua memória e levantar seus restos em forma mais pura e mais forte do que antes. E quando ele abriu os olhos, o mundo pareceu respirar fundo, pois o trabalho estava prestes a combisonto. Stygian aguardava renascido no horizonte. Quando a chuva de constelações toca o solo, o caos se dobra, como se lembrasse o próprio nascimento. Sorri como quem reconhece a chegada de um velho inimigo, pois ao longe surge o demônio do coração sem forma, um lorde estrangeiro que se ergue como sombra líquida e feto de guerra, e a terra chora sob seus passos, e o ar se parte em lamelas de terror e glória, enquanto o jovem mestre observa tudo com a serenidade de Kairi em Tenebris. O rugido do Lorde Demônio é uma parede de ódio que tenta engolir montanhas inteiras, mas o apenas avança com a calma de quem carrega eras nas costas, e sua presença faz o horizonte tremer, pois cada gesto anuncia que o céu pertence ao seu passo, e cada respiração desperta brasas antigas, e toda Sumeru parece se ajoelhar diante daquela colisão inevitável, onde duas verdades incompatíveis estão prestes a colidir, como glória e ignição. A batalha começa quando o demônio golpeia em mil direcos e sua forma muda, como se fosse feita de mares furiosos, mas o responde com a firmeza de um eixo que sustenta reinos, e sua mão rasga o vazio, deixando atrás um rastro de claridade que fere o caos, e o demônio recua gritando, pois reconhece a presença do coração invictus que pulsa como o sol coberto de gelo antigo, e toda Sumeru se torna campo onde duas civilizações se enfrentam sob verbum lumen. O avança cercado por luz que nasce das camadas ocultas de sua alma, e cada golpe dele desmonta parte do demônio, devolvendo fragmentos ao nada primordial, e o Lorde tenta moldar novas formas com gritos de
fratura, mas todas se dissolvem antes de tocá-lo. E o jovem mestre continua caminhando como quem afirma seu direito de existir em todos os planos, enquanto o ar canta santificar e coordena o ritmo incandescente do combate infinito. O demônio ruge tentando esmagar montanhas, mas o responde com um único gesto que dobra o tempo ao redor e abre caminho entre as ruínas, e sua mão perfura a aura inimiga, revelando o centro vazio daquela criatura. Pois ali não há vida nem história, apenas fome que aprendeu a falar e o aproxima seu peito, deixando cura seu invictus brilhar, e o mundo inteiro se curva sob seu pulsar, enquanto fragmenta o Lorde em mares de cinzas iluminadas. Sem forma desaba em poeira, o silêncio se espalha como se o cosmos aguardasse a próxima ordem, e o respira fundo olhando as ruínas de Sumeru, sentindo que ali começa a levantar de algo maior, pois a noite se abre como portal diante da luz do coração invictus, e a terra enfim repousa sob o eco de glória eterna que segue seu passo, enquanto o jovem mestre caminha para o próximo destino. Cosmos desca e o mundo inteiro estremece quando o jovem mestre caminha pelas ruínas de Sumeru, e sua voz corta o ar como uma martelada divina, e as estrelas despencam como martelos flamejantes, esmagando exodianos em cascatas de silêncio, e poeira divina em meu peito vibra, pois o céu se abre como um templo destruído, onde a presença dele restaura o ritmo do real. E o vento carrega fragmentos de luz eterna entre ecos quebrados no horizonte. Quando a chuva de constelações toca o solo, o caos se dobra, como se lembrasse o próprio nascimento, e sorri como quem reconhece a chegada de um velho inimigo, pois ao longe surge o demônio do coração, sem forma um lorde estrangeiro, que se ergue como sombra líquida e feto de guerra, e a terra chora sob seus passos, e o ar se parte em lamelas de terror, e glória
observa tudo com a serenidade de Dicari em Tenebris. O rugido do Lorde Demônio é uma parede de ódio que tenta engolir montanhas inteiras. Mas o apenas avança com a calma de quem carrega eras nas costas, e sua presença faz o horizonte tremer. Pois cada gesto anuncia que o céu pertence ao seu passo, e cada respiração desperta brasas antigas. E toda Sumeru parece se ajoelhar diante daquela colisão inevitável, onde duas verdades incompatíveis estão, prestes a colidir como glória e ignição. Ergue o braço e declara que é a mão que esmaga a espécie demônica como poeira. E quando diz isso, o universo inteiro parece recordar a frase como um juramento perdido, pois a luz ao redor dele se curva e o Lorde Demônio responde com um grito que deforma o ar. Mas o jovem mestre avança com firmeza, deixando seu corpo brilhar como lanterna viva, e o mundo desfalece sob a tensão de Luxinko eterno que vibra no silêncio entre golpes. A batalha começa quando o demônio golpeia em mil direções. Sua forma muda como se fosse feita de mares furiosos, mas o responde com a firmeza de um eixo que sustenta reinos, e sua mão rasga o vazio, deixando atrás um rastro de claridade que fere o caos. E o demônio recua gritando, pois reconhece a presença do coração invictus que pulsa como o sol coberto de gelo antigo. E toda Sumeru se torna campo onde duas civilizações se enfrentam sob Verbum Lumen. Avança cercado por luz que nasce das camadas ocultas de sua alma, e cada golpe dele desmonta parte do demônio, devolvendo fragmentos ao nada primordial. E o Lorde tenta moldar novas formas com gritos de fratura, mas todas se dissolvem antes de tocar. E o jovem mestre continua caminhando como quem afirma seu direito de existir em todos os planos, enquanto o ar canta santificar Ericor dentro do ritmo incandescente do combate infinito. O demônio ruge tentando esmagar montanhas, mas o responde com um único gesto que dobra o tempo ao redor e abre caminho entre as ruínas, e sua mão perfura a aura inimiga, revelando o centro vazio daquela criatura. Pois ali não há vida nem história, apenas fome que aprendeu a falar. E o ar aproxima seu peito, deixando o coração invictus brilhar. E o mundo inteiro se curva sob seu pulsar.
Enquanto fragmenta o lore de mares de cinzas iluminadas. Quando o último fragmento do coração sem forma desaba em poeira, o silêncio se espalha. Quando o jovem mestre permaneceu diante das ruínas de Sumeru, o ar pareceu se recolher, como se o inefável respirasse antes de ser rasgado, e nenhum vento ousou mover poeira alguma, pois a presença dele pesava como o cosmos inteiro, ainda silencioso. E eu senti que cada pedra antiga recordava o brilho perdido de eras douradas. Mas agora tremia, aguardando o gesto que mudaria o destino de dois mundos, enquanto sua mão se erguia em inquietude sacra, carregando luz íntima. O momento se abriu quando cortou a teia do inefável, como quem rasga um pergaminho ancestral e Sumeru gemeu em todas as dimensões, pois sua história foi puxada para fora do próprio corpo, e ruínas se iluminaram com brasas de aurum mortum, enquanto montanhas estalavam como espelhos que se partem, e os ecos antigos gritavam tentando lembrar seus nomes perdidos, mas a força do corte era absoluta e somente a luz respondia com um murmúrio de Kyrie Vitae. Quando o mundo inteiro começou a se mover, cada cor de Sumeru se dissolveu em faixas fluidas que serpenteavam pelo ar como rios arrancados de seus leitos. E eu vi o planeta desprender-se de seu eixo como estrela puxada por mão divina, atravessando camadas de silêncio e camadas de fogo e camadas de vazio, onde o tempo não ousa existir e o caminhava no ar, sustentado pelo próprio equilíbrio das eras, levando consigo o peso de glória e futuro. A transmigração atingiu seu auge quando Sumeru atravessou as dobras do real, surgindo sobre Stygian, como o sol morto que recusa desaparecer, e o núcleo do velho mundo tremeu reconhecendo o visitante, e temendo a colisão das essências, e no encontro dos dois seus o ar estremeceu como um martelo tocando sino de ferro sagrado, e o declarou que não restauraria o que caiu, mas criaria um mundo que jamais teve coragem de existir, e o eco ressoou como ignis mundi.
um núcleo de Stygian. Luzes espirais se ergueram de todos os vales, formando serpentinas e energia que dançavam como se recebessem a alma do estrangeiro. E a terra ressuscitou em tremores lentos, reconfigurando rochas como ossos, lembrando que já foram montanhas e cavernas e templos. E cada fragmento se uniu numa vibração única, preparando-se para a união total, guiada pela presença do ancestral que carregava Verbum eterno no peito mundo inteiro. Brilhou quando a fusão se completou. Stygian não era mais Stygian e Surmeu não era mais Sumero, e sim uma presença nova que se ergueu do encontro dos fragmentos e o permaneceu de pé no centro do novo firmamento, olhando o horizonte que se abria em várias direções, com portais feitos de luz e silêncio. E a terra reconheceu seu criador silencioso, enquanto vibrava o primeiro suspiro, presença mundis, ainda sem nome, mas plena de glã. No fim o declarou que aquele mundo renascido não seguiria para o passado, nem repetiria qualquer origem, mas caminharia como o primeiro passo de uma era absoluta. E a luz se abriu atrás dele como portal, esperando sua guias, enquanto as ruínas antigas se convertiam em colunas vivas, sustentando o futuro e o universo em redor. E inclinou-se para testemunhar o nascimento de um mundo que superaria sua história e se tornaria luz, mundi sob seu toque eterno.